Boa noite. Tá começando mais um GIFs Podcast, né? E é para você que tá aqui com a gente. Hoje, ó, tudo azul. Estamos de novembro azul hoje. Quero agradecer a você que nos acompanha todas as terças-feiras. É um prazer imenso por aqui. Prazer para você que está nos assistindo pela primeira vez. Eu sou a Gisele Ferreira, radialista, comunicadora, decoradora, influencer, enfim, o que você quiser, tá bom? E aproveitando, já pedi para você compartilhar aí o nosso podcast aqui no YouTube. Manda nos seus grupos do WhatsApp. Se você quiser também mandar pelo Spotify, fique à vontade, tá? E a gente tem. Ai, ó, tá vendo? Eu sempre me confundo. É aqui, ó. É aqui, ó. A gente tem também o QR Code para você que está a fim de participar com a gente aí mais ativamente aqui nos estúdios da Abdon Filmes, quer marcar um podcast, quer vir conhecer aqui, quer fazer um ensaio fotográfico, você canta, quer fazer um videoclipe. Aqui a Abdon faz qualquer negócio. Se você quiser vir só conhecer, também está valendo. Chama aí no WhatsApp, você vai ser direcionado para a equipe Abdon Filmes, e aí você negocia com eles lá, agenda um horário, enfim, tá bom? E agradecendo, né, mais uma vez, essa equipe maravilhosa que sempre nos atende com muito carinho, abre as portas desse estúdio lindo, que fica aqui em Jacupiranga, município de Jacupiranga, vizinho da minha cidade querida, Cajati. E hoje o nosso podcast está recheado de, digamos assim, que só tem artista hoje aqui. Pode-se dizer que sim. É artista? Pode-se dizer que sim. Eu estou aqui com o meu amigo Jair Campos, ele que também é um apresentador de um podcast, todas as segundas-feiras, né? E quero te agradecer, Jair, por ter aceitado o nosso convite. E eu quero saber tudo, como é que é estar aí do outro lado. Olha, durante muitos anos nessa empresa Vital é a primeira vez que isso me acontece, né? Como diria o Pica-Pau. Eu nunca estive do lado de cá, eu sempre estive do lado de lá. Começando, iniciando um papo, e hoje estar do lado de cá é um prazer, muito obrigado, né, por você ter me convidado. Sou muito feliz por estar aqui. A minha família está vibrando, eu tenho uma audiência lá cativa. Que gostoso. Não, ele vai fazer. Não, então vão assistir. A galera tá vendo a gente lá. Obrigado, Gi, pela oportunidade de estar aqui. Quero aproveitar, então, mandar um beijo todo especial para a família do Jair, que está nos prestigiando. Aproveita, compartilha, manda para todo mundo aí. É um prazer imenso, viu, ter o Jair aqui com a gente. Você promete que vai contar tudo, não vai esconder nada, né? Se você fizer as perguntas certas, eu conto tudo. Ah, então tá bom, pode deixar. Jair, para quem não te conhece, né? Para quem está te assistindo pela primeira vez, porque o nosso público, eu creio que alguns são os mesmos, mas creio que alguns são diferentes, eu acho né? que a grande maioria é diferente. Né? Então, para quem nunca não te conhece, nunca viu o Jair, quem que é o Jair? Tá, vamos lá. Bom, eu me chamo Jair Ângelo Campos, né? Minha família veio todo do ABC, em São Paulo. Eu sou o único dos 5 que nasceu aqui. Amo a minha cidade, amo demais Jacupiranga. Para mim, Jacupiranga é uma fonte de inspiração, é onde eu deixo o suor do meu trabalho, é onde eu deixo o investimento daquilo que eu consigo conquistar, é onde eu espero manter e criar a minha família, as minhas filhas e a minha esposa. Sou cristão, evangélico, posso dizer que eu sou atuante, eu tenho um trabalho com a escola bíblica da minha igreja, onde eu atuo como coordenador desse trabalho, sou diácono lá, atendo também a igreja na diaconia já há quase 20 anos. Então, eu sou filho de pastor, meu pai era diácono, era presbítero e pastor da igreja Assembleia de Deus de Madureira, que foi quem trouxe Madureira para cá, para Jacupiranga. Meu irmão, por muitos anos, foi pastor e vice-presidente do campo agora de Madureira, aqui no Vale. Fui de rádio, trabalhei com rádio desde 97, envolvido com rádio, sempre com rádio cristã, sempre com rádio evangélica. Produzi alguns programas sem saber o que era um produtor de programa. Olha isso. Sem saber, só por gostar muito de rádio, sempre gostei muito de rádio. E aí me vi aí parado por um tempo de rádio, fiquei um tempão parado e enxerguei uma lacuna nesse trabalho que você faz, nesse trabalho que eu faço, que é o de juntar aí o que seria a rádio com uma entrevista, que a gente descobre hoje que é o podcast, que sempre existiu, mas nesse formato algumas coisas só que mudaram, a conversa é a mesma. E aí, a partir daí, acho que em 2021, eu vim para a rádio com esse trabalho. E aí da rádio, vim para o estúdio da Abdon, conheci o Abdon por você.
assistindo o seu podcast aqui com a deputada, você falou o nome dela agora. Ana Perugini, né? Ana Perugini. Naquele dia, a gente tem uma barraca de lanche aqui na Feira da Lua, sexta-feira. Foi numa sexta-feira que você estava aqui. E eu estava lá, a assessoria dela parou lá para comer um lanche com a gente. E começamos a conversar. O rapaz falou, não, eu tô com a deputada aí que tá no podcast do GIFs podcast. Eu falei, podcast aqui? Aí ele falou, é aqui. Aí abriu o celular, eu vi aquela imagem da Abdon. Linda, né? Parece que a gente parece que a gente tá em outro mundo, né? Parece. Aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, é aqui. Aí eu já tinha, nesse intervalo, um programa pra internet já. Aí eu... Pode falar? Unir útil ao agradável. Pode começar a falar. Eu costumo falar pra caramba, então se eu estiver falando demais, me ajuda aí. Eu sempre gostei de rádio, sempre gostei de ouvir. Você já chegou a ouvir... Agora eu posso até revelar um pouco mais da minha idade. Maré Mansa no rádio. Com certeza, eu toquei muito Maré Mansa. Maré Mansa no rádio. Eu ouvia a programação toda, todos aqueles personagens que depois a gente foi ver eles na televisão. A Praça é Nossa tinha muitos personagens da Maré Mansa. Sim. Então eu vim desse mundo do rádio. Gostava e gosto até hoje de ouvir rádio. E aí fui para a rádio trabalhar como produtor e na época chamava sonoplasta. Sim. Que é o cara que fica do outro lado lá. Sim. Você vinha para fazer um programa e eu ficava ali soltando as suas músicas. Mas aí eu comecei a meio que produzir o programa sem saber o que era uma produção de programa. E aí fiz vários programas para rádio, né? Nesse sentido. Inclusive programa de criança com fantoche, sem imagens. Só imitando aquela vozinha. Só a vozinha. Fazendo aquelas vozinhas. Olha que coisa. Isso foi mexendo com a minha cabeça, foi me moldando para a rádio, até que chegou 2021 e eu vim para a rádio e para a internet. E aí, depois de ver o trabalho que você estava fazendo aqui, descobri que tinha um estúdio com essa qualidade aqui na cidade, eu fui chamado para fazer um trabalho para a Associação Comercial. Você é da Associação Comercial, né? Cajati. De Cajati. Isso. Então, eu fui convidado pela Associação Comercial aqui de Jacupiranga para fazer um trabalho com a presidente da associação, a senhora Mônica. Eu acho que você deve conhecer. Minha amiga, inclusive. Mônica Galera. Sim. E aí eu falei para ela, poxa, eu não tenho estúdio. Eu faço um trabalho para a internet. Eu tenho alguns canais na internet. Para o Facebook, eu tenho um canal que aqui na cidade é o maior grupo de Facebook da cidade, chamado Jornal Jacupiranga Oficial. Esse jornal foi trazido para a cidade pelo Ariston, que é um cara daqui que criou, e eu passo a administrar ele hoje. Então ela viu algum conteúdo do que eu tenho lá, inclusive convido vocês a darem uma olhada lá, quem quiser acompanhar. Você também tem, né, Tenho. Então, aí, a partir daí, ela falou assim, eu falei, só que eu não tenho estúdio. O que eu faço? Eu criei um espaço na minha casa, onde eu ocupava para uma oficina, para alguma coisa assim, e esse espaço eu gerei lá um estúdio improvisado, que é o que eu uso, inclusive, até hoje. Já melhorei algumas coisas lá para cá, mas é na minha casa. Eu falei, poxa, eu vou levar a presidente da associação na minha casa. Eu falei para ela, você tem uma sala de reunião lá? Tem, né? Tem a sala de reunião. Então, me cede a sala de reunião, eu vou lá, posiciono meu celular, e a gente faz o programa de lá. Depois que eu vi o teu... e essa qualidade toda da Abdon, eu falei, pô, peraí, se esse cara tá falando que estão entrevistando uma deputada aqui em Jacupiranga com essa qualidade, eu vou procurar. Aí procurei, encontrei o Israel, marquei com ele, fiz um trabalho aqui. Aí, ao invés de fazer na sala da associação, a gente trouxe a presidente para cá e fez o trabalho aqui. E de lá para cá, a Abdon me convidou para trazer o programa que eu já tinha. Esse programa, chamado Balaio Geral, ele é de 1998 para rádio. Então rádio. Já existia. Aí eu deixei de apresentá-lo por um período. A rádio local aqui, comunitária, pediu para usar o programa, ficou usando, só que ele se tornou um programa só musical, porque na minha época já tinha muita brincadeira. Você lembra do telefone de linha que era muito caro? Sim. A gente tinha que fazer um sacrifício para conseguir uma linha telefônica. A gente tinha um programa e naquela época a gente ligava para os outros já. Sim. A gente já fazia toda essa brincadeira para a rádio. Aí evoluímos. Eu acredito que é uma evolução o trabalho que a gente faz aqui hoje com a Abdon Filmes. E por que balaio? Por que esse nome? Tá. Era para pôr tudo. Era um balaio, tipo um balaio de gato. É tipo um balaio de gato, né? O balaio é para pôr tudo lá dentro. Então caberia tudo no balaio. A gente conversava, brincava. Era mais voltado para o conteúdo cristão. Por exemplo, eu fazia um programa lá com uma temática. Eu lembro de várias que, inclusive, deu até problema lá. Uma das que eu lembro, uma temática, só para vocês entenderem como é polêmica. Que era.
É cristão. Então, para quem não entende muito do conteúdo cristão, talvez não vai saber o que eu estou falando. Mas você está atravessando o Mar Vermelho. Quem você levaria e quem você deixaria? Nossa. Aí começa isso pra rádio. Liga lá, me fala como é que é. Naquela época que telefone era complicado. Aí o pessoal travava a linha. Você lembra que se você não desligasse do outro lado, a Sim, linha você ficava... não conseguia ligar para outra pessoa, era um caos, A né? linha ficava travada. E aí a gente brincava com tudo isso aí. E isso, acho que foi isso, foi construindo. Eu tenho muita cômica, muita ideia cômica naquilo que eu faço, mas aqui eu me seguro. Aqui eu levo bem de boa. Ah, aqui você já vai levando mais. O balaio já tá mais Tá contido. mais contido. É, Né? o balaio já tá mais. Lá teve uma hora que a gente teve que pedir para um pastor. Tá, o negócio tá ficando tão quente dentro do estúdio. A gente entrar com o intervalo da rádio, os pastores estavam quase se engalfinhando dentro da rádio. Pra você ver o nível como é que era o negócio lá. Mas era Nossa. legal, eu gostava E disso. aqui em Jacupiranga, onde que ficava localizada essa rádio que você trabalhava? Essa rádio foi na minha casa. Em 99 para 2000, eu comecei na rádio Boas Novas do Pastor Aparecido, que inclusive, deixo aqui os meus sentimentos, a família do Pastor Aparecido, perdemos ele há cerca de 2 semanas atrás, um cara com quem eu aprendi muito em rádio, tinha o time da rádio demais, o Pastor Aparecido Garcia, um abraço para toda a família dele. Eu comecei na rádio dele, ele me deu uma oportunidade às 5 horas da manhã. Meu Deus. Eu ia para a rádio, abria a rádio e começava um programa sertanejo com disco. Entre CDs e alguma coisa, ainda tinha disco, bolachão, LP, long play. Quantos anos? Fala aí, vai. É a hora da verdade agora, Jair. Eu falei que se você fizesse as perguntas certas, eu responderia, né? Vamos lá. Eu fiz 48 anos. Ah, você é pouquinha coisa mais velha do que eu, então por isso que você 48 tá falando anos. todas essas coisas. Eu falei, meu Deus, eu acho que o Jair deve ter a minha idade, porque não é possível, tudo que ele fala eu tô entendendo. Você fez 48 quando? Eu fiz agora em agosto, dia 17. Você de agosto, eu faço 47 agora em novembro mesmo, dia 23, tá Que legal, pertinho, ó. que legal. Temos Então, um ano e pouquinho de diferença. muita coisa que eu tô falando, mas assim, na minha formação, quando criança, adolescente, você é de igreja também, né? Eu vejo que você traz muita gente aqui ligada à fé. Eu sou de igreja, eu nem sempre fui de igreja, Sim. né? Eu sempre conto assim, que o meu testemunho foi bacana, porque eu era aquela menina do carnaval, eu adorava o carnaval. Olha isso. Né? E nós tivemos um acidente muito grave de carro, quase perdi a minha mãe num acidente de carro, né? Tanto que eu gostava tanto de rádio também, que naquela época já era locutora, né? Já trabalhava com rádio. Eu tinha de 14 para 15 anos. Eu comecei a trabalhar com rádio com 14 anos. E o alto-falante do carro, quando meu pai bateu, nós tínhamos um Fusca, quando meu pai bateu o carro, a BR não era duplicada ainda naquela época, o alto-falante do Fusca voou na minha testa e abriu a testa todinha aqui, ó. Nossa. Então, hoje quase não dá para perceber, mas eu tomei aqui muitos e muitos pontos, abriu todinha. Aí eu costumava brincar, né, que nem no acidente a música me largou, né? Olha isso. Porque o alto-falante abriu todinha a minha testa, foi assim, a gente brinca hoje, mas foi um momento assim bem, bem triste da minha vida. A minha mãe ficou em coma, né, muito tempo, e a gente quase perdeu minha mãe nesse acidente. Então, assim, eu nem sempre fui. Eu nem Entendi. sempre... E essa passagem até faz parte do meu testemunho, porque eu costumo dizer que ali foi a primeira investida do diabo para acabar com a minha família, para acabar com a minha vida, né? Foi ali a primeira... Direta ali. A primeira flechada, assim, e eu creio que foi Deus mesmo que tomou conta, porque o meu pai, ele dormiu no volante. E era o primeiro ano que eu podia entrar num baile de carnaval. Então, eu tinha loucura para pular carnaval de noite. Aquilo. Nós fomos para registro, meu pai tinha saído meia-noite da fábrica, trabalhava na fábrica de cimento em Cajati. Minha mãe pegou meia-noite ele na portaria da fábrica, e nós fomos para o RBBC, que hoje é a Bola de Neve lá, né? A Igreja Bola legal. de Neve. Nós fomos, aí pulamos carnaval. No fim, o menino que eu queria conhecer, que era um locutor de rádio, não apareceu. E na volta nós sofremos um acidente. Nós sofremos um acidente na volta, nós voltamos para registro para o hospital, né? Quem estava pior ali, visivelmente, era eu, né? Que estava toda ensanguentada, toda... Agora, minha mãe saiu desacordada e meu pai, acho que bateu o nariz, mas não teve nada muito grave. Aí eu fui conhecer o locutor lá no hospital. Aí ele foi lá me ver toda quebrada. Ele descobriu que você tava...
aí a gente começou, a gente teve um namoro, até o Léo, lá de Pariquera, né? Que ele era locutor na FM de registro. Né? Então, a minha vida com rádio também começou muito menina. Que legal. Trabalhei também bastante tempo aqui em Jacupiranga, na antiga Rádio Criativa Olha FM, que legal. que era da família Ungarato, né? Isso. E aí, naquela época, o finado Talvani Bernardo, não sei se você lembra do Talvani. Lembro. Né? O Talvani. E aí veio um pessoal, acho que era São José, se não me falha a memória, não sei se era São José dos Campos, que é da família do Anderson Morales. O Anderson você deve conhecer. Lembro do Anderson também. Né? O Anderson que veio. Então, tremenda. foi o que implantou a rádio aqui em Jacupiranga. Então, eu sou desse tempo. Olha né? só. Trabalhei com Pinduquinha, com o Paulinho Paiacan, né? Legal, então, assim, eu também tive uma história bem bacana aqui em Jacupiranga, com essa onda de rádio também. Olha que interessante. Como eu falei para você que a gente era de família cristã, era muito rígido o negócio. Há um tempo atrás, para você ter uma ideia, eu fui ver TV na minha casa, acho que eu já tinha 14 para 15 anos. Então você já era mais certinho, né? Eu não, eu já era meio linha dura. Eu já era mais esculhambada. Não, linha dura total. Eu me converti depois que eu me casei, para você ter, já era casada, olha né? Para você ter uma ideia, já era adulta, né? E no caso, as minhas experiências com rádio, a grande maioria da minha vida foi tudo em rádio de música secular mesmo, né? Entendi. Agora, a minha experiência com rádio evangélica foi agora recentemente. Então, assim, mas Deus fez coisas incríveis, né? Interessante. Mas, assim, eu creio que a pegada era outra, né? Então, eu nasci, né, nessa família já de pessoas bem comprometidas com a igreja, ao passo de ter essa seriedade, de ter aquela linha dura mesmo, até mesmo muito por conta da pouca cultura que meu pai, eu posso falar dele, que meu pai tinha, né? A cultura dele era de um homem honesto, correto, mas assim, os pormenores da cultura, e os detalhes, né? Até da boa educação, a educação de mesa, eu recebi muito mais da minha mãe do que do meu pai. Meu pai era um homem bem durão mesmo. E por conta disso, eu não tinha TV. A gente não tinha TV em casa. Fazia parte do ideal religioso que meu pai seguia. Até então, religioso. É que antigamente tinha muito isso, né? De Sim. você não poder cortar o cabelo. Sim. Muitas famílias evangélicas realmente não podiam ter televisão em casa. Eu acho que era mais da religiosidade em si, né? Do que... Você vê que hoje é completamente diferente, né? E aí, por não ter TV, eu fiquei muito ligado ao rádio. Essa questão da Maré Mansa, a gente ficava ali escutando. ouvindo aquelas histórias. E acho que tudo isso moldou a pessoa que eu sou hoje para a rádio. E o fato também de não ter sido exposto a muita coisa que a televisão, né, mudou a cultura. A televisão, ao longo do tempo, ela veio mudando a cultura. Vinha, né? Hoje já não tem mais tanto impacto assim. Mas ela vinha mudando a cultura. E muito disso eu não sofri. Até dizem que os Estados Unidos tinha uma questão neurolinguística com a TV para poder moldar, e a gente sabe que tem mesmo, para poder moldar a cultura. E eu acho que eu não fui exposto a isso, por não ter televisão. Eu já estava homem formado já, quando eu fui ter acesso mais próximo à televisão, ter televisão em casa. Então, meu negócio era rádio. E eu acho que eu falo muito, e eu acho que isso também me facilitou bastante. Eu sempre fui o cara das perguntas inconvenientes, né? Se bobear, daqui a pouco eu te faço uma. Vou fazer. Eu já tô acostumada. Não, mas eu aprendi a me segurar com relação a isso. Então, quando eu faço meu trabalho aqui, que é isso que a gente está fazendo, que é conversar, às vezes aquela pergunta que ninguém quer fazer, ou que ninguém acha forma de fazer, eu descubro um jeito. Eu faço também. Então, nós estamos no meu barco. Eu descubro um jeito. Inclusive, eu preciso ser assessorado pela minha esposa. Aliás, um beijo para a Silmara, a minha esposa Silmara, a minha filha Ana Elisa e a minha filha Amanda Radassa, que está assistindo a gente. Obrigado. Ela me segura. Ela fala, não, peraí, você não vai... Às vezes eu comento com ela, né? Olha, eu tô com a intenção de fazer isso. Ela fala, não fala não, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eu vou me segurando. Ai, mas que legal, então. E aí, quando você... Eu creio que como você começou né, a ter o contato com a televisão já moço, né? Mas e antes, assim, quando você... Porque eu tenho algumas experiências com rádio, né?
que você lembra assim, da sua infância? Tem alguma coisa que você ainda vem na tua memória? Assim, como que começou? Rádio? Você tinha algum programa que você fazia alguma imitação? Tinha alguma coisa assim que você lembra da tua infância? Olha, da minha infância era o rádio do meu pai, que inclusive eu tenho ele. Tenho Guardado? ele guardado. Ele estava em funcionamento até pouco tempo. Quando Nossa, eu de derrubei ele e pilha. quebrei. É, o rádio de pilha. Eu derrubei ele e quebrei. Aí, por conta disso, eu tenho uma coleção deles. Eu fui Nossa. encontrando e fui guardando. Eu tenho uma coleção de rádios da marca Motorrádio, que é da Ai, que antiga. legal. Eu tenho, Sim, inclusive, sim. o rádio do meu pai. Era sempre a Maré Mansa. A Maré Mansa era um programa com vários quadros. É como se fosse a Praça Nossa hoje. Inclusive, Uhum. muitos dos quadros que a gente via na rádio, Eles, depois eu fui ver eles. na TV na Praça Nossa. Então, era coisa assim, terminava os nossos cultos, e normalmente no domingo, acho que era no domingo, a gente já corria, o rádio ficava em cima da geladeira. Meu Ligavam o pai ia lá, rádio, ligava, a gente ficava quietinho, sintonizava, né? sintonizava, não sei se era a Rádio Globo, que rádio que era, que eu não me lembro mais, Tupi, sei lá o quê. Aí posicionava a gente, aí pronto. Aí a gente ria. Você Ria, sabia que eu acho que a gente está falando isso? Eu acho que deve ter gente assistindo, deve estar achando que a gente está falando grego, né? mas Sintonizar. era assim, Gente, o era assim. rádio tinha um botãozinho assim, era o volume e o botãozinho da sintonia. Aí você ia e fazia uma barulheira, né, Para Jair? ajustar a rádio AM, né? A amplitude modulada, né? Não era a rádio Sim. FM, né? Que é a frequência modulada. É que depois, né, passou muito tempo depois, passou para o digital, que aí você apertava o botãozinho, o próprio Faz o automático. escaneamento lá e Isso. Agora, vai. nós somos da época que rodava o botãozinho mesmo, né? Cara, eu tenho um rádio, eu tenho vários rádios antigos, inclusive. Eu tenho uma pequena coleção. Já foi maior, hoje é Que pequena. legal. E eu tenho um rádio japonês que eu já procurei na internet para encontrar um similar e ainda não encontrei. Eu Olha, tenho um rádio japonês, relíquia, você tem umas relíquia. Eu relíquias tenho lá. várias, já tive mais, eu tenho várias relíquias. Tanto que eu gosto de rádio. E aí sintonizava a Maré Mansa depois do Todo culto. mundo quietinho para ouvir e rir. Porque era muito engraçado aquilo. Era muito engraçado. Eu me lembro de alguns. Aquele cara que briga com a mulher, que é. Eu não vou lembrar o nome do personagem dele na TV, tinha no rádio também. Eram vários que a gente ficava ali ouvindo. E era o nosso passatempo. Terminou dali, era bater papo, conversar. Eu sou caçula de alguns irmãos, meus irmãos mais velhos, alguns já tinham saído de casa, minha irmã mais velha já tinha casado, né? E eu fiquei lá com meu pai, com a minha mãe, então a rotina. E a minha irmã, né? A minha irmã mais velha que eu, a gente foi os últimos que ficaram com meu pai, até que ela casou e tal. E a gente, hoje, meus pais já estão na glória, posso dizer, pelo testemunho de vida dos meus pais, é demais. É o que eu falo, por exemplo, para minhas filhas, né? Eu tenho uma de 6 e uma de 15. E a de 15 acompanhou a passagem da minha mãe para a eternidade. Do meu Aham. pai ela não viu. Meu pai, na véspera do meu casamento com a mãe dela, meu pai morreu. Agora a minha mãe ela viu o testemunho de fé. Então, quando a gente quer falar alguma coisa assim de fé e tal, eu mostro para ela, trago à memória dela o que ela viu da minha mãe. Porque é impossível se falar de fé para alguém com 77 anos de idade e a pessoa estar equivocada. É difícil uma pessoa errar a vida toda e chegar àquele ponto e falar, não, acho que será que era isso mesmo? Será que religião era isso mesmo que eu queria? E a minha mãe tinha plena certeza de salvação em Cristo Jesus e ela testificava isso até os últimos dias de vida dela. Então, são referências que eu trago. Eu fiquei 7 anos fora da igreja. Dos meus 14 aos 21, eu saí fora da igreja. E aí, pé na jaca. Aí eu vou falar para você que o negócio endoidou. Mas em todo o tempo, o que eu aprendi como base para minha vida, o que me trouxe até aqui, caminhou comigo. Eu nunca desrespeitei ninguém, eu nunca fui rude com ninguém, não que eu percebesse. Nunca fui Uhum. rude com ninguém, nunca me meti em encrenca, do tipo pegar o que não era meu ou algo do tipo, nunca me envolvi nisso. E é muito com base nessa formação, nessa criação, nesse negócio de família que eu tinha, tenho e trago até o dia de hoje. Mas esses dias eu compartilhei um vídeo no meu Instagram que falava justamente, né, das coisas da nossa geração que está morrendo. Aí mostrava lá várias coisas antigas, né? Os doces, né? Os discos, a geração que os nossos filhos, muitos não vão nem saber o que é, né?
Porque naquele tempo, né, que era a década de 70, alguns da década de 60, né, 80, é interessante que parece que é outro planeta. Não sei se você tem essa sensação. Sim, Porque a nossa geração, né, essa base que eu não sendo do berço evangélico, né, mas já me tornei cristã já depois de adulta, mas a base que eu tive dos meus pais, a educação dos meus avós, é completamente diferente. Eu acho que eu mesma, como mãe, sou super maleável com a Yasmin, né, com a minha filha. A minha menina também você está tem com uma 16 filha? anos, sim. Mas é completamente diferente. E assim, a gente ainda tenta colocar um certo limite, né? E aquelas famílias que não têm limite? O que vai ser da geração de amanhã, né? Olha, é algo complicado você falar desses termos de formação, porque a gente pode correr o risco de ser chamado de saudosista, né? Você tá preso lá. Mas existem tantas coisas que foram muito boas ao longo dos anos que eu vivi, dos meus 48 Sim. anos, que eu gostaria de preservar. Outras nem tanto. Na verdade, eu acho que não é não é nem ser saudosista. É você ver que aquela educação, a base que nós recebemos lá atrás, hoje a gente dificilmente, são raras as exceções. Esses dias eu estava conversando com o Israel também aqui no estúdio sobre isso, e ele também passou pelo mesmo processo com o pai dele. E assim, e é difícil a gente ver pessoas como ele falando que ele tenta passar para os filhos dele, que são pequenininhos lá, a mesma, né? A mesma maneira com que ele foi educado, né? Só que hoje em dia a gente vai vendo o que eu postei no vídeo, Ó, né? Se perdendo, eu morrendo. vou falar uma coisa que você vai se identificar. Como você explica para sua filha de 16 anos o caminho correto de seguir, com base naquilo que você aprendeu, que você traz, se ela está cheia de exemplo lá na escola, se ela está cheia de exemplo no ciclo de vida dela, diferente disso, que na visão dela estão levando vantagem, estão indo muito bem e não precisam responder a todas as questões que a gente coloca para que se responda. O que eu falo? Eu falo para minha filha, você vai ter que esperar um pouco, ter um pouco de paciência, entender que o seu pai e a sua mãe já passaram por essa fase e estão falando como alguém que já confiar. Você vai ter que Sim, confiar. Aí depois que você confiar e entender, você vai tomar prova disso lá na frente. Mas agora confia. Confia. Eu acredito que você esteja passando por isso também, né? sim, Nessa mesma fase sim, aí. sim. De repente, quando, mãe, quero ir tal show, eu quero ir tal coisa. Como que eu vou falar assim também? Não, não pode. Sendo que eu já passei por tudo isso, eu já fui. E aí? E era campeã dos bailes. E aí? Não é verdade? Só que até então, naquele tempo, eu não conhecia a verdade, né? Eu não sabia o que era, o que não era. Apesar que eu sempre fui do bem, eu sempre frequentei esses lugares, mas eu nunca bebi a ponto de dar vexame, nunca usei drogas, graças a Deus, nunca tive oportunidade de experimentar, né? Não me arrependo disso, né? Mas a gente sabe que hoje os pratos são muito mais fáceis, né? Você sai na esquina, eu não sei se aqui em Jacupiranga é nesse nível, mas em Cajati, a gente saía às vezes para tomar um sorvete na rua no domingo à noite e você passar do lado, o pessoal tá fumando maconha assim, ó, na calçada. Hoje em dia, Na minha talvez. época, eu não lembro disso. Não, não. Tinha, né? A gente sabia que Mas era tinha, bem mais mas discreto, era um né? negócio era mais Bem mais escondido. discreto, bem mais escondido. Aí vão chamar isso de repressão, mas não é. Também é a educação. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar quem está ali do lado, que não está interessado no seu hábito, no seu vício, seja lá que forma que você chama esse costume de usar droga Sim, seu aí. Mas hoje não. Hoje você é obrigado meio que a engolir o camarada que está ali naquela situação. E eu não tenho nada contra, desde que ele faça isso no espaço dele, do jeito e dele, você tá sabe, tranquilo. abrindo um parênteses no nosso podcast com relação a isso, nós tivemos um evento da Associação Comercial em Cajati, né, ontem. E aí nós estávamos com o enfermeiro Selmo, não sei se você conhece, muito Conheço. conhecido lá em Cajati. E ele foi palestra sobre primeiros socorros, falou um pouco de Novembro Azul. E aí ele demonstrou o pulmão, né, da pessoa, do pulmão saudável, o pulmão. Nossa, pense no pulmão de quem fuma,
Nada contra, cada um quer se matar, se mate à vontade. Eu não fumo, graças a Deus. Aí ele falou: não adianta nada você não fumar, mas se na sua família tem quem fume. Por quê? Porque você tá lá involuntariamente fumando. E quando ele mostrou a imagem, nossa, é chocante. Pensa num negócio podre, é o pulmão da pessoa que fuma. Então, eu, inclusive, vou ter uma experiência para falar disso. Eu, conversando com um amigo na igreja, no final de um culto, lá na porta, aí eu falei para ele assim, faz tempo já isso. Falei, cara, você viu fulano que se converteu? Que legal, né, cara? Você viu o cara se converteu e parou de fumar? Ele virou para mim assim, bem antes dessa campanha anti-tabagismo que tem aí, que tem um efeito muito bom, muita gente deixou de fumar. Com aquelas imagens nas carteiras do cigarro. Sim, as propagandas de TV que vinculava esporte a cigarro, né? Isso acabou bem antes. Aí ele falou assim, cara, ele deixou de fumar e deixar de fumar hoje é uma atitude inteligente. Ele me chocou com aquilo que ele falou, porque eu tava só pensando do lado religioso. Sim. Ele falou, cara, deixar de fumar hoje é uma atitude... Se o cara for inteligente, ele já vai deixar de fumar por conta do problema que ele vai estar trazendo de saúde para a vida dele. E para a família toda, para todo mundo aí que está você colocando essa questão do como é que chama? O fumante involuntário, tem um nome para isso, que está ali fumando junto, sem estar tragando, né? Também tem esse problema. E eu parei para ouvir e falei, não, a princípio eu não gostei muito do que ele me falou, porque ele me chocou com a fala dele, mas é verdade. Então hoje, com tanta campanha para não se fumar, é uma atitude inteligente, não só uma atitude cristã ou de fé, deixar de fumar. Né? E coisa que isso não acontecia há um tempo atrás. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu entrei dentro de uma sala do órgão público e a pessoa que estava me entrevistando estava fumando. E eu fiquei dentro de uma sala fechada com ele, acho que 1 ou 2 horas até. Nossa, aguentando ele fumando. Me lembra até o cigarro, o minister que ele estava fumando na minha frente. E eu sentado numa entrevista assim, ouvindo ele. Às vezes ele parava para resolver uma outra coisa e depois retomava a conversa comigo. E nós dois, eu brinco que nós dois estávamos fumando. Porque você tá ali e tá sentindo aquela coisa pavorosa, né? Eu tenho pânico de cigarro. Passo muito mal, assim. Mas eu creio que essas coisas lá atrás, né? Porque assim, o pai e a mãe sempre davam o caminho, né? Olha, não faça isso, não faça aquilo. Entrava realmente quem era rebelde, teimoso, então, porque... Eu fui fumante. Eu fumei nesse período que eu fiquei de 14 a 21 Mas foi o quê? Anos. Uma rebeldia sua, porque com certeza seu pai e sua mãe nunca incentivou. Sim. O que acontecia? O que aconteceu comigo... Pode ser que tenha acontecido com algumas pessoas, talvez se identifique. Eu falei para você que meu pai era uma pessoa muito dura, né? E era mesmo. E aí o que aconteceu? Eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei na minha vida. Eu pequenininho, sei lá, 7, 8, 9 anos, eu vendia cocada para minha mãe. Pegava uma bandeja na mão, morei dos 10 anos aos 14 em Cananéia. Vendi cocada em Cananéia, naquela orla ali da praia, ali embaixo. Olha Me isso. lembro até um dia que eu tô passando, a maré tá cheia. Essa eu não esqueço, eu conto pra todo mundo isso. A maré tá bem cheia, eu tô passando com a bandeja de cocada aqui, com essa posição. Naquele beira-mar não tinha aquela proteção. Você ia direto pro mar, lá embaixo, naquele calçadão na beira-mar, lá em Cananéia. E eu tô indo aqui, ó, sobe um boto, bem rente, com a maré alta. Bem rente, eu tomei um susto, quase derrubei a bandeja de cocada dentro do mar, não esqueço disso. Sempre trabalhei. Mas vamos lá. Com 13 para 14 anos, antes dos 14, 13, eu comprei minha primeira bicicleta. Olha, eu era doido por bicicleta. Com o suor do teu trabalho. Com o meu trabalho, escuta só. Com acho que 12 para 13 anos, eu fui trabalhar numa padaria de entregador de pão. Eu acordava às 4 horas da manhã. Olha, a gente tem mais uma coisa em comum. Eu também trabalhei, um dos meus primeiros empregos também foi padaria. Vamos lá. Se eu acreditasse em horóscopo, sei lá, eu poderia fazer um cruzamento astral aqui. Trabalhei nessa padaria, entrava às 4 da manhã, 5h30 eu já estava entregando já a metade do meu pão. Cananéia, cidade só areia. Imagina. Hoje ela tá toda calçada, mas naquele período... Era tudo areia. Era tudo areia. Eu tô falando de 86 a 90. Tá. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai relaxou comigo na igreja. Porque ele disse assim, não, esse cara tá virando um homem já, acho que tá já indo trabalhar, tranquilo. Eu já posso... Quando eu saquei que meu pai tirou a mão de cima de mim e me deixou à vontade, foi aí que o negócio começou a dar ruim. Aí você enfiou o pé na jaca. Aí que o negócio começou a ficar ruim. Só para falar da minha bicicleta, a primeira semana de trabalho eu tô indo e voltando pro serviço, passo na frente da bicicletaria, tem uma bicicleta chamada Caloi 5. Duvido quem vai saber o que é uma Caloi 5. Caloi 5 é uma diminuição da Caloi 10.
que era uma bicicleta de 10 marchas, naquele modelo de corrida, com guidão para baixo, e tinha uma Caloi 5. Eu fiquei apaixonado pela Caloi 5. Primeira semana de trabalho, cheguei na padaria, falei com o meu patrão, o senhor pode me pagar uma grana me aí? adiantar aí para me comprar uma bike. O cara falou assim para mim, mas como assim, cara? O que você quer? Eu falei, patrão, me lembro até o nome dele, é seu Lauro. Eu falei, seu Lauro, eu passo todo dia na frente de uma bicicletaria, tem uma bicicleta que eu gostaria de comprar lá. Cara, mas você tem uma semana de trabalho. Eu falei, mas o senhor poderia me ajudar a comprar essa bicicleta? Eu tô trabalhando, gostei, o senhor tá gostando do meu trabalho? Então eu vou trabalhar, eu vou pagar essa bicicleta. Ele falou, toma, pega aqui o Olha dinheiro. aí. E eu saí e comprei minha primeira bicicleta. E a partir daí eu sempre trabalhei. 14 anos, vim morar de volta para Jacupiranga. Olha como é que é a história. Pode contar mais? Claro, pode contar. Olha, hoje o podcast é seu. Vamos lá. É que você ainda não se acostumou que hoje você está do lado de lá. Eu tô aqui do outro lado. O meu pai aqui trabalhando com a igreja local aqui, aconteceu uma situação em Cananéia, lá nesses 86 aí. O pastor de lá, da igreja local, isso eu não falo pra internet, eu vou ter que falar hoje. Uhum. Teve um problema num posto de gasolina lá. O pastor era um baiano, acredito que de 1,80 m, com uma saliente barriguinha. Nossa. Só que literalmente pançudo. Ele era capoeirista, cara. Ele manjava da capoeira. Ele tinha, acho que, meninos, acho que eu lembro de 4 filhos. Depois ele tinha mais meninas. E houve um desentendimento nesse posto de gasolina. Usando a capoeira, ele bateu em todo mundo lá que entrou na briga. O pastor. Olha. O pastor bateu na galera lá. Um escândalo para a igreja. E aí acionaram meu pai para ser pastor na igreja lá. Uhum. Aí meu pai saiu daqui e foi para lá. Então eu fiquei de 86 a 90 lá, e aí eu volto para cá. Depois 4 anos lá, eu volto para cá. Mas já volto com essa liberdade de quem trabalha, tá livre para fazer. Solto já. Solto. Livre, leve e solto. E aí o negócio não deu bom. Não prestou. Não prestou. Eu fui descobrir o que era baile. Adorava um baile. Você pensa que era só você? Aí, ó, mais um negócio em comum, ó. Eu só não gostava muito de carnaval. Sabe o que a gente fazia no carnaval, a molecada? A gente saía fora do ambiente e ia acampar. Ficava 4 dias no mato acampado. Ou na praia acampado. Aí... Eu acho que hoje eu curtiria mais. O carnaval ou o acampamento? Não, o carnaval no acampamento. Sim. O feriado dentro do retiro, por exemplo. A gente não gostava muito, nós, os moleques da época, não gostava muito do... Não sei se todos, mas a grande maioria... Ficava só rodando em círculo lá, pulando igual pipoca. É que naquela época era um negócio mais saudável. Eu sou do tempo que o carnaval era mais tranquilo, nas matinês, né? Porque como eu era menina, eu não podia entrar no baile de noite. Você pegava matinê. O negócio era matinê, eu adorava, eu ia fantasiada. Então eu acho que eu ia muito pelo lúdico da fantasia, né? Entendi. Coisa de criança já. Né? Então a gente já gostava do bailão, da bagunça mesmo, eu e a molecada. Mas como o carnaval a gente não gostava, a gente ia acampar. Fizemos várias dessas. Então de 90 até... sei lá, 96, 97, eu fiquei nessa esborne aí. Uhum. E aí, sempre sem trazer problema pro meu pai, nem pra minha mãe. Meus pais eram vivos, eu morava na casa do meu pai, já tinha um quarto fora de casa, porque como que você vai chegar fora de hora, abrir a porta da sua casa e entrar? Não tinha como. Aí, meu quartinho era de fundo, entrava quietinho, saía, ninguém via a hora que eu chegava, ninguém via a hora que eu saía. Você que pensa que eles não viram. Pode ser. Pode ser. Mãe? É verdade. Não. Mas eu fazia todo esse processo. Eu acho que ela fazia de conta que não te via, né? Houve um momento no final desses 96, mais ou menos, aí, em que a molecada aprontou algo que eu não posso falar. A molecada aprontou algo. Eu participei como coadjuvante do negócio. Aí... deixa eu ver como é que eu posso falar sem me complicar. A molecada foi curtir o carnaval na praia. E aí tava tudo certo, o carro já tava pago, as bebidas já estavam certas, tava tudo, barraca já tava tudo certo, todo mundo indo pra praia, eu tava na vibe de... Chegou na hora de ir pra praia, eu falei, não vou. Aí os caras, que é isso, rapaz? Você não vai? Como não? Como né? não? Eu falei, não vou, cara. Não vou, não tô legal, eu acho que não vai dar legal pra mim e tal. Me deu um estalo, depois de tudo certo, e os meus amigos que
estiverem assistindo ou que forem assistir isso aqui, Vai vão lembrar lembrar bem disso. disso. E eles foram pro Você carnaval. ficou. Eu já não gostava de carnaval. Fiquei sozinho. Primeira noite de carnaval na cidade, dei uma volta, não tinha ninguém. Todo mundo na Ilha Comprida. Nessa época a cidade ficava vazia. Ia todo mundo para, já não tinha clube mais, já não tinha aqueles bailes de clube mais, todo mundo para a ilha. E aí eu fui para a igreja. Você hoje, você entende que já foi o Espírito Santo tentando te trazer de volta Olha, naquela ocasião? Se eu te contar o que aconteceu um pouco depois disso, é bem complicado o que aconteceu depois disso. Eu fui para a igreja. Chegando lá, a igreja que meu pai era pastor, mas meu pai, não me lembro, meu pai não estava, era meu irmão que estava. O culto era ele que estava conduzindo, era um culto chamado culto de jovens, você sabe como é que funciona, é uma temática toda voltada para o jovem. Eu cheguei e sentei. Eu tenho 1,72 de altura. Hoje eu peso, hoje que eu subi na balança, hoje 107 quilos. Já pesei 113, Não parece, Jair. Tô lutando com a balança. Agora por uma questão até de saúde, né? Os 48 anos vão cobrando alguma coisa, né? Sim. E aí não tem jeito. Sentei lá, eu pesava 62 quilos. Eu sentei lá no culto e o pastor começou a pregar, aí falando. Eu me lembro até a mensagem que ele estava pregando, João 8,32. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele pregou essa palavra nesse culto e tal, e eu fiquei na minha, lá sentado, e todo mundo, quem não conhece o filho do pastor, fundador da igreja? Imagine. Eu sentado lá na minha, lá. Aí tava terminando o culto já, e aí o pastor, aquele momento da oração, né, e tal, fez o apelo, eu continuei na minha sentado, ele me chamou pelo nome. Jair, vem cá, quero orar por você. E sabe quando aquilo entra como uma flecha no seu coração? O processo de conversão é quando o homem enxerga quem ele realmente é diante da santidade de Deus. Por isso que parte da conversão acontece com muito choro, com muita entrega, né, naquele momento. E comigo não foi diferente. Quando ele me chamou pelo nome, me chamou lá na frente, eu quero só fazer uma oração por você, aquilo me trouxe um quebrantamento. É que eu creio que vira um filme, né? Sim. Parece que é como se literalmente voltasse, rebobinasse. Sim. Mas é tocante. Não vem só uma lembrança. Acho que para exemplificar, talvez para quem não tenha vivido essa experiência, é como se você se visse nu do seu ego, de tudo aquilo que você acha que é, que você pensa que é, diante da santidade de um Deus que te ama. De um Deus que você pode fazer, errar, mas ele está ali pronto, de braços abertos para te receber de volta. Exatamente. Quando eu me vi naquela condição, chorei muito, fui levado à frente, ele orou por mim. Naquele dia ali eu me reconciliei, mas eu já estava no vício do cigarro. Fui usuário de maconha, fumei maconha na minha vida. Uma fase que passou, graças a Deus, não passou disso. Conseguiu se libertar. Não passou disso. Já estava causando uma leve dependência, mas não era um vício. Agora, o cigarro eu já era viciado. O cigarro eu já despertava pela manhã, tateando o cigarro do lado. Não só lembrava, deitado eu acendia um cigarro. Quem é fumante sabe do que eu estou falando. Acendi um cigarro deitado enquanto eu despertava. Que bom que você acordou em tempo, então. Mas acho que isso... Porque senão eu ia pedir a foto pro céu para te mandar lá do pulmão podre lá. Mas isso não foi só coisa minha. Não era só o eu Jair ali. Era um mover mais profundo que vai dentro da alma mesmo do ser humano. E após o culto, eu acordei no outro dia, eu me lembro até hoje, eu tinha um cigarro na carteira de cigarro. Um cigarro. E eu levantei, peguei aquele cigarro, saí na frente da minha casa, que a igreja era do outro lado, assim, na esquina, e entrei para fumar num espaço, porque eu já não podia fumar em casa. Sim. A notícia que eu tinha voltado para a igreja já tinha chegado. Pensa na alegria. Seus pais. Pensa na alegria. E como é que eu vou voltar a fumar? Mas o desejo pelo cigarro, pelo vício, era tão grande que eu peguei e falei, vou fumar meu último cigarro. Saí, levantei, como tinha de hábito, não podia fumar na cama, levantei, saí lá fora, acendi o cigarro e entrei num terreno baldio que tinha do lado. Com o cigarro aceso, eu tô fumando. Quem vem na rua? O pastor. E agora? Apago, engulo? Como?
Peguei o cigarro, escondi na mão. Penso eu que ele não viu, né? Penso eu que ele não viu. Escondi o cigarro na mão. Eu acho que eu devo ter cumprimentado ele ali, talvez bem desconfortável naquela situação, né? Joguei o cigarro e nunca mais peguei um cigarro na minha vida. Glória a Deus. Nunca mais. Para quem é viciado, eu já falei isso na igreja, tive uma oportunidade. Lá temos reunião de homens, né? Então eu já falei isso que eu tô falando para você, fora da internet, eu nunca falei isso. Serviu de testemunho, na Falei para verdade. eles lá, falei para eles nessa reunião, nunca mais. Só que para quem é fumante ou para quem deixou de fumar, o processo de você deixar de vez é muito complicado, porque dizem que o cigarro, o vício no cigarro se aproxima ao vício da heroína. É um processo já meio que químico em você. Eu não podia sentir cheiro de cigarro. Eu estou sentado aqui com você, nós estamos dentro do estúdio da Abdon. Se passasse alguém fumando aqui, fora da porta de vidro, eu sentiria o cheiro daqui. Tamanho era, sei lá, os sentidos ficavam aguçados para isso. E chegava ao ponto de vir água na boca. Nossa. Quem é fumante sabe do que eu tô falando. E por muito tempo eu lutei com isso. Já sonhei que tinha voltado a fumar e relutei isso até quando eu pude, até o ponto que eu fui liberto. Até onde eu pude, não, até o ponto que eu fui liberto. E hoje, tanto faz, tanto fez para você fumar perto de mim, não fumar. Se eu puder evitar sair de perto, claro que eu vou sair, mas não tem um problema E mais olha com o que cigarro. interessante, não sabia disso, toquei num assunto. Olha como que Deus faz as coisas. E a gente vai falando. Né? Nesse processo, posso contar mais uma? Essa aqui Com é certeza. pesadíssima essa aqui. Fale. Essa eu tenho que até pensar para falar. Falar, Não, para não essa é séria, comprometer. essa é muito séria, essa é muito, muito séria. Eu não vou falar nomes aqui, quem conhece a minha história, quem acompanhou sabe do que eu vou falar, mas não vou falar nomes. Até para não comprometer, inclusive a pessoa já não está mais entre nós, então não tem nem por que fazer isso. Mas eu era muito amigo de um camarada, um amigo meu. Você já teve amiga ou amigo, aquele Sim. cara fechadão com você? Eu tive um cara fechado comigo. O cara me ensinou a dirigir sem ter carteira. Olha aí. O cara me ensinou a negociar. Hoje a gente é um vendedor, né? Aqui o que a gente tá fazendo, a gente tá vendendo aqui, né? Sim. Então ele me ensinou a vender. Vender mesmo o produto. Eu fui aprendendo com ele. O cara era fechadaço comigo. Fumante inveterado, do tipo que acendia um cigarro na bituca do outro. Coisa que ele aprendeu com o pai dele, porque eu via o pai dele fazer isso. Acender um cigarro atrás do outro. Eles eram estrangeiros, de descendência estrangeira, e eu acho que isso lá era um hábito, então era comum isso, comunzaço, naquele tempo que se fumava dentro do comércio. O pai dele tinha um comércio o tempo todo. Porque antigamente podia, né? Foi depois cinzeirão ficava em cima ali, né? Quadradão de cinzeiro. Tá. Quando aconteceu esse processo de conversão comigo, que eu fui para a igreja e tal, tudo isso aconteceu, já na minha mente veio, no dia seguinte ele vai me procurar. Isso aconteceu num sábado, num domingo, na segunda-feira ele vai me procurar pra gente trabalhar. E aí, ele fumava um Hollywood e eu fumava Free. E era o dia inteiro a gente fumando, dentro do carro. Eu falei, a gente trabalhava de vendedor com carro, e eu fiquei pensando, eu vou chegar amanhã, querendo me libertar desse processo todo do cigarro que eu tô falando. Como é que eu vou fazer? Pra fechar com o meu amigo. E agora, qual que era a minha crise? Como que eu vou falar pra esse cara que agora eu aceitei Jesus e não aceito mais a amizade dele? Como que eu vou falar para esse cara que agora eu me converti, ele já não é mais importante para mim? Se a gente comia na mesma panela, literalmente, pega uma colher aí, eu aqui, a gente comia na mesma panela. Quer mais uma? Sabe, hoje não se tem mais isso. Hoje, se você passar um pouco mais no nível de amizade com um homem com homem, vão te chamar de outra coisa. E não de amizade. Nós éramos do tipo amigo que chegamos a dormir na mesma cama, um com a cabeça para lá, outro com a cabeça para cá, dividindo a mesma cama. Tamanho era o nível de amizade. Hoje é broderagem, hoje é outra história. Sim. Hoje, se eu falar isso, você ri, né? Sim. Se eu falar isso, eu vou chamar de broderagem, é outra pegada. Mas era o nível de amizade que a gente tinha. E como eu ia dizer isso para ele? Eu fiz uma oração. Eu falei ao Senhor, e o Senhor conhece o meu coração. E naquele dia não tive problemas em fazer essa oração. Senhor, eu gosto tanto do meu amigo que eu não gostaria de dizer para ele que eu não quero mais andar com ele, que eu não quero mais estar no carro com ele fumando, porque agora eu aceitei a Jesus e eu vou caminhar diferente. Eu não quero ofender a nossa amizade. Você acredita que eu fiz essa oração? Senhor, eu não quero fazer isso com meu amigo. Se o Senhor puder, me abra uma porta, uma saída.
porque amanhã ele vai estar aqui de manhã. Ele me acordava, ele entrava dentro do meu quarto. Nossa. Ele entrava dentro do meu quarto e me acordava. Vamos, cara, vamos Até ao porque horário. ele nem imaginava que tinha a negócio transformação foi que Jesus tinha comigo. feito na tua O vida. negócio foi comigo, ele não sabia de nada. Aí eu fiz essa oração e na segunda-feira eu dormi e ele não me acordou. Só que detalhe, agora eu estava sem emprego. Que o meu emprego era com ele. E eu não podia procurá-lo porque fazia parte do meu processo de libertação. Olha que consciência que eu tinha. Se eu ficasse com ele, eu estaria enrolado nesse sentido. E aí eu me segurei. Deu segunda-feira, ele não veio. Deu terça-feira, ele não veio. Ele não apareceu. Ele não apareceu. E era. Pois ele dormia até na minha casa. Deu quarta-feira, ele não veio. E assim foi. Eu descobri, depois, mais à frente, que ele acabou, não sei por quê, porque não tive a oportunidade de perguntar para ele, meio que se associando a um amigo em comum. E aí o que eu fazia, esse amigo em comum passou a fazer com ele. As vendas, os negócios, passou a fazer com ele. Então, para mim estava tranquilo. Foi quando eu fui para a rádio, 5 da manhã. Eu não tinha mais emprego. Deus literalmente arrancou você daquela amizade para te poupar de coisas, de você estar voltando a fazer as velhas práticas. Vai mais além. Por isso que eu tô falando que é complicado, vai bem mais além. Vou fazer uma revelação pra internet hoje Fala. que eu não fiz para ninguém, mas vamos lá. Esse processo, esse amigo começou a trabalhar com ele, a fazer os trabalhos com ele, só que ele tinha umas atitudes, um negócio meio louco. Eu meio que segurava alguma coisa nele para ele não se perder. Embora em algumas coisas eu também estava envolvido, mas eu segurava ele, eu fazia um contraponto. Ele já com esse nosso amigo, ele esse outro não, se soltou todo. E eu fiquei na minha, fui trabalhar na rádio, aí passei a largar a música, o baile que eu gostava muito, para focar na igreja. Você começou a se dedicar mais às coisas de Deus. Eu ia para oração de manhã, antes de trabalhar, ficava meia hora, tinha uma campanha de oração, ficava meia hora na campanha de oração para depois ir abrir a rádio. 5h30, 6 horas da manhã, abrir a rádio para a rádio começar a rodar, fazer um programa sertanejo na rádio, gospel, do tipo que punha o bolachão lá para rodar e tocar aquelas músicas lá. Mas enfim, e a vida seguiu. Para mim, tendo um outro rumo, e para ele seguiu no rumo que ele estava vivendo ali. Aconteceu entre eles uma situação em que tirou a paz deles, ele e esse amigo em comum. Ao ponto deles, depois eu fui descobrir mais tarde, ouvindo um, ouvindo o outro, eles acabaram arrumando um problema até mesmo com a polícia. E aí ficaram preocupados com esse problema que eles tinham arrumado. Eu não vou citar nomes porque eu não quero problema. Claro. Aí, nesse processo de inquietação, eles passaram uma noite toda acordada. E chegando aqui, encontraram um casal de meninas que estavam meio à vontade pela cidade. Pô, vocês não querem fazer um passeio com a gente? Isso eu fiquei ouvindo depois. Eu não sei até onde isso é real, mas eu sei que essas pessoas estavam envolvidas na situação. Vocês não querem fazer um passeio com a gente? Eu acho que eu quero sim, tal. Vamos passear. Aí levou esse pessoal para Casa de Pedra, acho que em Pariquera. Acho que Casa de Pedra? Não, Cachoeira do Pitu, que é lá em Itapetangui e Cananéia, lá no final. Uma cachoeira legal, a gente frequentava lá. Foram ele e esse amigo em comum e mais 2 moças para lá. Nesse interim, ele sacou de uma arma, calibre 22. Informações que eu tenho, não sei precisar. E aí falou para esse amigo em comum, vamos brincar de roleta russa? Meu Deus do céu. Você sabe que teve uma história em Cajati, assim, que acabou de uma maneira bem trágica, né? Foi o que aconteceu. Aí esse amigo falou, não, cara, eu não quero brincar. Isso me contaram, não sei até onde é real. Eu não quero brincar. Aí ele falou, você não quer brincar porque você é covarde, é bobão. Quer ver, ó? Colocou a bala lá. Roleta russa, pra quem não sabe, é uma brincadeira que não é nada, não tem nada de brincadeira. Não tem nada de brincadeira, é um negócio muito sério. Se coloca uma bala dentro do tambor de uma arma, roda e fecha o tambor e clica. Na cabeça, Normalmente, né? Ele fez isso, me parece, com um amigo. O amigo, não, para com isso e tal.
Aí ele falou, você tá com medo. E rodou e clicou na cabeça dele e a bala saiu. Meu Deus. A bala saiu. Foi o que eu ouvi, né? E Eu não ele sei. tinha quantos anos nessa época, você lembra? Eu acredito que ele devia ter um pouco mais de 20 anos. Meu Deus, era um menino ainda. Menino de tudo. Um pouco mais de 20 anos. Um cara grandão, com um rosto que eu não esqueço jamais. Meu Deus. Um cara diferenciado mesmo. O tiro saiu. Esse amigo que estava com ele entrou em desespero, sem saber o que fazer. Precisou fazer o socorro dele dali. Me parece que dirigiu, não sei se ele sabia dirigir ou não. Saiu dali, acho que eles tinham um Fusca nessa época. Saiu dali e foi levar até o socorro mais próximo, acho que seria Tapitangui, sei lá, Porto Cubatão, não sei como é que foi isso aí. Daí, essa história que eu tô te contando eu só ouvi, né? Então não sei até onde ela é real. E ele teve morte cerebral. E aí depois os órgãos foram indo à falência e ele morreu. Meu Deus. Foi muito triste essa história, foi muito triste. E assim, você falou que Deus me tirou. Eu não sei o que seria da vida dele ou da minha se nós estivéssemos juntos. O nível de amizade que a gente tinha... De repente você poderia estar lá, sim, junto. Tinha tudo para ser lá. Ao passo que eu fui tão tocado por isso, mas tão tocado na época por isso, eu não tive coragem de vê-lo mais no processo que vinha a seguir. Não tive coragem. E eu tinha nítido no meu coração e na minha mente que aquela bala, se eu estivesse lá, talvez tivesse sido para mim. Em termos de brincadeira. Sim. Tentando brincar comigo. A liberdade que a gente tinha, talvez desse a ele essa pegada. Mas eu não estava lá. O Senhor me guardou desse momento aí. Eu não sei. Não consegui, depois desse processo da igreja, eu não consegui dizer nada a ele. Não conversei mais com ele, não ouvi mais. Assim, foi um negócio, até certo ponto, inexplicável. Aos olhos humanos, a gente não consegue compreender, né? É uma coisa assim que, como, né? Se você tava todo dia com o cara, sim, como que ele não foi na segunda, não foi na terça, não foi na quarta, e de repente, assim, uma amizade, como que... Não dá para entender. Como que uma amizade assim acaba? Então, eu não querendo menosprezar a pessoa dele, mas eu acredito que o que Deus começou na minha vida, ele queria continuar. Né? Ele tinha um propósito para mim, eu não sei se as oportunidades que ele teve, eu não sei quais foram, de seguir um outro caminho, de ter uma outra atitude. Né? O passo que a caminhada que ele estava fazendo estava sendo complicado. Depois eu fui ouvir. Isso tudo para mim eu me peguei de surpresa quando eu fiquei sabendo de tudo isso. Depois eu fui ouvindo de um, ouvindo de outro e fui montando um quebra-cabeça do que aconteceu. Até a família me procurou algumas vezes que eles queriam conhecer. Para você ter uma ideia, olha como é que é a coisa, né? Os pais talvez não conhecessem essa atitude dele, não conhecessem essa pessoa que ele era. E muitas vezes a gente ouviu de um e de outro que a gente era má influência. Eu era uma má influência. Olha só. E a gente não sabia. Aí a família, quando aconteceu tudo isso, alguns quiseram me procurar, porque por conta do nível de amizade que a gente tinha, para saber o que aconteceu. Mas eu não saberia dizer, porque eu já não estava mais. Sim. Já não estava mais. Então, eu evitei essa conversa por um tempo. Insistiram comigo, eu fui evitando, porque eu não achava que isso seria... que contribui, ele já se foi. Sim. Ele já se foi, eu só quero guardar dele um sorrisão enorme que ele tinha. Apesar de tudo que aconteceu, você vai guardar no teu coração os momentos bons enquanto vocês estiveram juntos, né? E a gente brincava de tudo que a gente fazia, a gente falava, vou contar para os nossos netos, hein? Já pensou quando a gente tiver neto? Talvez eu tenha uma oportunidade que ele não tem. Ele teve uma filha. Ele teve uma filha. Teve uma filha num casamento que não foi para frente. Nesse período ele já não estava mais casado, mas já tinha uma filha. E ele falava assim, a gente vai contar isso para os nossos netos, essas aventuras, essas loucuras. A gente não pode nem falar tanto de coisa que a gente aprontava, né? Mas ele falava, vamos contar para os nossos netos. Talvez eu tenha essa oportunidade. Quem sabe um dia esse podcast ainda não chegue através, né? A gente não sabe, né? Os caminhos que Deus proporciona. Sim, eu penso assim em falar em todo esse cuidado que eu tô tendo com falar, porque é um assunto muito delicado, com né? certeza. É um assunto muito delicado. Não sei nem porque eu comecei a falar isso aqui, mas isso realmente fez parte do teu
do teu processo de volta para casa, né? Sim, sim, sim. De volta para casa. Demais. E faz parte de um baita de um testemunho, porque aos olhos, é o que eu falei, aos olhos humanos, aonde que, né, isso seria comum de acontecer? De você ter um amigo parceiro para tudo e, de repente, o seu amigo some do nada. E eu poderia até ficar incomodado se tivesse sido eu que rompesse alguma coisa, né? Sim, você Mas não precisou fazer nada. eu fiz essa oração porque eu não queria magoá-lo. Ele era um cara de um coração enorme, eu não queria E se você magoá-lo. chegasse para ele, com certeza você ia decepcionar. Fala, poxa, mas a gente viveu tanta coisa junto agora, né? Agora a igreja vai separar a gente? Porque ele vinha de outra orientação religiosa. Você sabe que eu passei também por um processo que logo quando eu me converti, né? É lógico, né? A gente era num círculo de amizade, de cantar, de tomar cerveja, né? Eu tomava socialmente, né? Então, assim, foi interessante, porque os meus amigos também não serviam mais 100% para mim ali. Eu não deixei de amar, eu amo da mesma forma. Mas só que foi interessante. Você sabe onde fica a Vila da Serrana, em Cajati. Sim, sei. Eu morava num dos melhores lugares da cidade. Eu morava na Vila da Serrana. Legal. Meu marido, na ocasião, polícia, né? Então eu achava assim, não, nunca vou sair dali, né? E lá um belo dia, eis que eu pego e pergunto pro meu marido, as coisas das festas, que eu trabalho com decoração. Tá apertado aqui em casa, a gente poderia ver uma casa maior. Nunca que eu imaginava que ele ia falar para mim, não, vai ver uma casa maior. Pela segurança que a gente tinha ali, né? E lá foi. E eu também entendo que foi a maneira que Deus me tirou do ambiente. Ele era meio que um condomínio fechado, né? Sim. Então E algumas ali festas aconteciam os ali. meus vizinhos eram um na casa do outro ali. Assim, depois acabei indo, né, em algumas reuniões. Até um dia eu estava até conversando com uma amiga minha, que é a professora Regina. Ela falou assim: nossa, Gi, a gente não convidou mais você para as festas porque você ficou, né, crente e tal. Eu falei, mas independente, não é porque eu fiquei crente que eu vou deixar de gostar de vocês, né? É a mesma coisa, você me convida para uma festa, você toma cerveja, né? Mas eu gosto de você, você é meu amigo. Agora eu não vou na sua casa porque você toma uma cerveja? Eu não preciso tomar cerveja junto com você. É por conta da É religiosidade, isso que as né? pessoas muitas vezes não entendem, A né? religiosidade causa essa divisão. Enquanto que a gente entende que o evangelho não é para causar essa divisão. Você pode estar tranquilamente transitando nesse ambiente sem estar se contaminando. Se há que há alguma coisa para se contaminar no ambiente, você pode estar transitando ali. Mas a religiosidade faz com que você se remeta a ficar no teu canto. Você sabe que uma vez eu fui muito... Eu já testemunhei isso em várias... não tenho problema nenhum em falar também das minhas queixas, né? Porque você sabe, né, que a nossa vida como cristão é pedrada em cima de paulada, né? Sim. A cruz, às vezes você acha, meu Deus, não dá para pôr uma rodinha aí, porque tá difícil. E eu toda a vida gostei de cantar, desde menina. Perguntei para você se você lembrava alguma coisa da infância, porque eu lembro da porta das portas do sítio, da casa da minha avó. Eu fazia a maçaneta da porta de telefone, e ali eu conversava. Eu fazia de microfone, eu fazia dublagem. E assim, a minha adolescência, eu passei ouvindo muito Elis Regina. Eu sempre gostei. E por incrível que pareça, a minha voz acaba sendo parecida. No cantar, acaba sendo parecida com a voz dela. Eu ganhei um concurso em Cajati. Cantando Elis? Cantando Elis, como os nossos pais. Eu vou te mandar o link, tá no Facebook. Que legal. E aí, nessa de cantar, eu toda a vida cantei em videokê. Sempre gostei de cantar em videokê. Só que aí, depois que eu me converti, né, eu tô em tudo quanto é lugar. É a mesma coisa do Wesley. Ele deu esse testemunho aqui no podcast. É porque ele é filho do pastor, então ele é crucificado por quê? Porque ele vai lá, ele cobre um evento de uma festa, ou ele vai ali, entendeu? Então, as pessoas acabam misturando e nem sempre entendem que é o nosso trabalho. Né? Mas um dia Deus falou para mim que ele ia me usar no meu trabalho. Né? Então, eu penso assim, se eu estou ali num lar não cristão, fazendo meu trabalho com amor, com dedicação,
né? Se eu levar o amor de Jesus, muitas vezes o outro não entraria lá, Sim, né? sim, Aquilo sim. que a gente está indo fazer. E aí um dia nós estávamos num evento, né, da Associação Comercial, e eu fui convidada para dar uma palhinha. Por quê? Porque o Roberto, que era da cultura de Cajati, ele falou: Gi, canta aí um pedacinho. E nós tínhamos contratado um casal de cantores, era marido e mulher, cantava muito bem, por sinal. Cláudio e Ângela Gomide. Nossa, cantaram na banda Pirâmide muitos anos. E aí ele solou lá na guitarra. E aí lá fui eu lá cantar Elis Regina. Pra quê? Pense depois nas cajadadas que eu levei, né? Porque como canta do mundo e canta na igreja. Eu falei assim, meu Deus, mas não era nem um funk, nada. Era uma canção, um Fala do que MPB, a que, música? como os nossos pais, fala de pais e filhos. Sim. Nada demais. Mas, né, no meu entendimento, eu acho que tem coisa muito pior do que você simplesmente cantar uma música. Mas é religiosidade. Não é verdade? Aí E não daí? tem. Então, você também não pode cantar um hino nacional? Você não vai longe. Eu falei para você que a gente tinha rádio, né? E a primeira rádio gospel, no sentido de que as músicas que a gente tocava... Não podia tocar, né? Não podia tocar em outra rádio. Então, aquilo que a gente fazia... Por exemplo, eu promovi um festival de música aqui, com bandas na cidade. Uhum. E eu trouxe para fechar esse festival a banda Código C, que era uma banda de ska, na época, gospel. E o pessoal ficava escandalizado com o que a gente tocava. Porque eles cantavam gospel, mas não era aquela coisa tradicional. Não era tradicional. E as músicas que eu tocava na rádio também não eram tradicional. Já era fora do fora normal da época. Do normal para a época. E isso causava um burburinho. Só que o que acontecia? A gente concorria com uma outra rádio que tinha na cidade, e no horário do meu balaio geral, que o pastor falou, aquele balaio seu lá, aquele balaio é do diabo. Eu falei, não é meu, não. Sério? Falou para mim. Eu tenho uma rusga com esse pastor até hoje. O pastor tá aí, vivo, forte ainda, pra me provocar, sorrir pra mim, e eu tenho que saudar ele. Ô, pastor, senhor, pastor. Aquele balaio seu do inferno, o que aconteceu? A igreja tinha um programa no mesmo horário, a igreja dele. Vai ver que ele não tava tendo audiência, ele tava com dor de cotovelo. Ele não tinha audiência, a gente roubava a audiência dele na época lá, e ele ficou muito bravo com isso. Pra você ter uma ideia, falando de rádio, eu fiz... assim, para nossa região, nunca tinha ouvido isso. Eu fiz um link dentro da igreja e transmiti o culto da igreja para a rádio. Olha! Eu montei um estúdio dentro da rádio, e esse estúdio gerava um sinal fora do dial da rádio tradicional, que era recebido pelo meu estúdio de rádio e retransmitido às igrejas. Eu fiz isso para uma igreja que estava recém-chegada aqui. Na época houve uma explosão aqui das comunidades. Chegou aqui na cidade a Sara Nossa Terra. E foi um negócio. Eu participei nesse período desse pastor aí, que eu fiquei chateado com ele. Eu fiquei na Sara Nossa Terra um tempão. E era uma explosão o culto de louvor, aquele formato todo que a igreja traz. E eu montei um estúdio lá. E transmitia. Ao passo que o pessoal dessa igreja saía para fora, ligava o rádio do carro para ouvir como que funcionava um culto numa comunidade. E eu vivi essa experiência também para a rádio, e foi muito legal, curti demais. Você está falando de link também. Nossa, a primeira rádio legalizada de Cajati foi a Rádio Vale, ela existe até hoje, só que hoje ela é uma rádio evangélica. Na ocasião, quem conseguiu a concessão, porque saiu uma rádio comunitária por município, né? Sim. E quem conseguiu na época foi a Igreja Católica. Me lembro. Né? E aí foi a minha primeira rádio legalizada que eu trabalhei, porque eu passei por todas que você possa imaginar, eu passei, né? Trabalhando clandestinamente, também sonoplasta, só que assim, a gente chupava cana e assoviava ao mesmo tempo, né? Você era locutora, você era telefonista, você era atendente, você era tudo, né? Sonoplasta. Acho que você deve ter passado por isso também. Várias vezes. E lá, no caso, foi a primeira rádio legal que eu trabalhei. E eu me lembro também que tinha a rádio, era um estúdio dentro da Igreja Católica, da Matriz, era num quartinho no fundo, até teve uma vez que o padre me prendeu, eu estava contando isso esses dias lá, porque teve um bingo agora pela Associação Comercial, lá na igreja.
E eu falei, aquele padre terrível. Não pense em os padres terríveis também? Eu vou contar uma Que ele ficou com raiva de mim, não sei por que cargas d'água, ele me trancou dentro da igreja. Não, porque assim, o estúdio era como se a gente estivesse aqui nessa sala. E aí ele trancou o portão da igreja, aí eu não conseguia pular. E aí eu quase me rasguei, mas para poder ir embora eu tive que pular o portão e ele estava lá na casa paroquial. E então a rádio era lá dentro e eu não sei como que eles faziam, que eles conseguiam transmitir as missas. Então quem não ia, né, não tinha nada de pandemia, foi bem antes da pandemia, né? Então as pessoas conseguiam assistir as missas através da rádio, ouvia, né, nas suas casas. E aí depois eu acabei, foi nesse processo que teve um problema lá com os diretores, e aí até onde eu sei, um diretor tinha uma amante, e aí colocou no meu lugar. Nossa. Colocou no meu lugar, e aí eu acabei... Eles misturaram as estações, eu era cantadora oficial de bingo, 16 anos cantando bingo na Igreja Católica, e aí eu deixei de ser católica, deixei de trabalhar na rádio. Mas aí eu também falo para você que a gente não entende o mover de Deus, né? Porque se eu não tivesse saído da Igreja Católica, hoje talvez eu estaria lá até hoje. E por que eu lembrei disso? Porque essa semana que passou eu fui cantar um bingo lá, depois de, muitos anos. Fui cantar um bingo através da associação comercial e eu estava lembrando do padre que me prendeu na igreja. Mas talvez se não tivesse passado por todo esse processo, foi igual o seu amigo, que Deus tirou da sua vida. Deus também me arrancou da Igreja Católica e eu fiquei por um tempo, só que assim, eu fiquei por um tempo depressivo. Eu já era mãe, né? E aí o que aconteceu foi que começou a vir pensamentos de morte na minha cabeça. Olha. Se eu morrer, eu não vou fazer falta. Se eu morrer, ninguém vai ligar, entendeu? E aí foi aí que eu fui buscar ajuda em oração de uma pessoa que era uma irmã de uma igreja assembleia que morava perto da minha casa. Então, às vezes, de imediato, a gente não entende o que acontece, né? Cara, nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de coisas de Deus, Deus agindo lá. As nossas histórias, eu nunca imaginava assim, assistir, né, a esses dias o seu podcast também. Você estava com Wesley, inclusive, né? Sim. Eu fiquei grudada, não conseguia desligar, fiquei até o final. Sempre via partes, né? Mas naquele dia... E aí depois, quando eu falei assim, né? Jair, me dá um spoiler, pelo menos um pouquinho, porque eu não conheço a sua história, né? Até porque, como eu te falei, os podcasts que eu faço, os meninos da Abdon estão de testemunha, eu não trago script. E as coisas que eu costumo fazer, eu sempre entrego nas mãos do Senhor. Eu estou aqui de instrumento, né? É aquilo que o Espírito Santo quer que saia, vai para onde o Espírito Santo quer levar. A nossa palavra aqui, a nossa conversa vai entrar onde ele quer direcionar. Isso é legal. E é interessante, porque quando você falou de rádio, eu falei, ixi, a gente vai ter história, mas eu nunca imaginava que as nossas histórias iriam se interligar em tantos momentos. Vou contar uma de padre, então, pra você. Conte de padre. Eu brinco com o pessoal do meu trabalho, que a gente vai ficando tiozão, e a gente descobre isso quando a gente começa a contar muita história. Olha né? Então aí, eu tô nessa onda, eu só fico contando história. E o pessoal racha lá em algumas coisas que eu conto. Eu tava fazendo rádio, nesse processo de volta para a igreja, de tentar mudar de caminho, e mudando de caminho, mudando de rota mesmo, né? O meu programa era de música gospel da época do Catedral, aquelas Apocalipse 16, eu sempre gostei demais. Eu tentei trazer os caras aqui, quase consegui na época trazê-los aqui, na época que eles eram a primeira formação, que era uma outra pegada. O Lu, que é o cara que mantém hoje o trabalho, eu não curto tanto quanto eu curtia lá atrás, quando era ele e a galera dele lá. Mas vamos lá. Nesse programa que eu fazia, eu ficava dando telefone no ar, rádio era um negócio diferente para a época. Era muito legal, né? E aí a gente estava num ponto geográfico aqui da cidade, pico, geograficamente falando, num pico. Então o transmissor, por mais que ele fosse de baixa intensidade, potência, mas ele acabava saindo das fronteiras daqui da cidade e atingiu uma cidade vizinha, acho que eu posso falar, faz tempo, Pariquera. Pariquera, que é mais difícil. E eu tô lá fazendo um programa, olha, se foi trote ou não, vou contar do jeito que aconteceu comigo. O padre me liga.
de Pariquera. Me liga e começa a conversar comigo. Com quem que eu tô falando? Você tá falando com o Jair Campos. Tá? Ô, Jair, é você que faz esse programa aí, com essas músicas aí? Isso aí não é música de crente, não, cara. Falei, Falou pra caramba, você. o padre. Mas tá, eu deixei ele falar bastante. Eu falei, pô, mas quem é você, né? Com quem que eu tô falando? Você tá falando com o padre aqui de Pariquera. Falei, poxa, padre, eu achei que o senhor tava numa boa, curtindo aí. O professor ligou só pra me pentelhar, quis dizer alguma coisa Aham, assim nesse sentido. Ele começou a pegar ar do outro lado. aham, E eu sempre fui. Hoje eu me controlo um pouco mais, meu sarcástico, assim. aham. Aí comecei a dar umas Cutucar ele. cutucadas nele, né? Dar umas cutucadas nele. Ele começou a perder a linha. Ele começou a perder a linha e começou a soltar palavrão. Quando ele soltou um palavrão, eu falei, ô padre, aí não, né, mano? Você tá mandando palavrão, eu vou gravar o que você tá falando. Quando eu falei que vou gravar, ele Desligou. desligou o telefone. Então a gente já viu algumas coisas Olha aí, acontecer ó. nesse processo todo aí. E, assim, sou muito grato a Deus. Isso aqui para mim é uma forma até de testemunhar de tudo que ele fez e continua fazendo por mim. Ah, eu sou uma pessoa regenerada. Posso dizer que muita coisa do que foi no passado deixou de ser por conta desse processo de conversão que eu passei. Então hoje eu vivo para minha família, eu vivo para minha igreja. Eu falei para você, eu não sou, eu me desapeguei muito dessa questão mais religiosa. Senão eu não conseguiria fazer o que eu faço. Que, por E até exemplo, porque se você tivesse sido certinho a vida inteira, aonde estaria o as testemunho? testemunhas, né? O vai e vem. Porque nessa questão do religioso, se eu fosse tão religioso assim, eu não teria a oportunidade que eu tive de sentar com o padre da cidade aqui e conversar com ele por 2 horas num programa, num podcast que era para rádio e para internet. Inclusive está na internet ainda. Eu não teria a oportunidade depois ele me falar, você recebe o meu, como é que chama? O Dom Manuel, que é o responsável regional, Bispo Dom Manuel, acho que é esse, é assim que trata. Bertanha? É o Bertanha? Acho que é. Acho que é. Eu não gravei bem o nome dele assim no sobrenome. Mas eu não conheço nada da Igreja Católica. Eu falei pro padre Roberto Luiz, que hoje acho que está em registro também. Falei, padre, você vai me desculpar se eu fizer alguma pergunta meu fora do contexto, porque eu não conheço nada da Igreja Católica. Uhum. Eu vim de igreja evangélica, comecei a contar para ele. Então, os meus questionamentos aqui podem parecer estranhos, mas é de alguém que não conhece nada mesmo. E eu tive a oportunidade, sentei com o padre por 2 vezes, sentei com o bispo, uma vez na rádio, outra vez eu tive uma outra oportunidade no local em que ele estava para conversar com ele. Se eu tivesse pego a pegada à religiosidade, eu não teria tantas portas abertas para fazer o meu trabalho em primeiro lugar e depois, como você falou, quando você se põe para fazer alguma coisa e você é uma pessoa de fé, você coloca isso à disposição do Senhor. Se ele quiser fazer alguma coisa com esse instrumento que está aqui, ele vai fazer. Até porque não é nós, né? Não é de nós. Eu falo que tirou Deus da gente, a gente não é nada, não sobra nada. Não, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito. E aí, quando eu chego nesse momento que eu chego agora, de sentar aqui com você, essa oportunidade que você me deu, já mais que agradeço, eu me sinto muito honrado pelo próprio Deus, em primeiro lugar. Porque a minha história era para ser outra. Tinha tudo para ser outra. Os caminhos que eu estava tomando, as decisões que eu estava tomando, se em nenhum momento desse aí o Senhor não tivesse tocado na minha vida, isso é mérito do Senhor. Eu acho que quando Ele tem algo na nossa vida, por isso que eu digo para alguns que brincam de ser cristão, hora tá na igreja, hora não tá, hora tá, e com consciência, né? Com consciência, eu digo o seguinte: se o Senhor tiver um propósito na sua vida, ele vai te trazer. Agora, se ele não tiver um propósito para você realizar, você vai decidir o que você vai fazer da tua vida. E se o propósito do Senhor estiver na sua decisão, na sua livre escolha, no seu livre-arbítrio, e você dizer não, vai acabar para você, amigão. E eu entendo que o Senhor tem algo na minha vida. Por isso que eu respondo ao chamado dele da maneira que eu respondo, por isso que eu busco ao Senhor da maneira que eu busco, por isso que eu entrego a ele tudo que eu sou, como você falou aqui, tudo que a gente vai fazer a serviço dele. E por isso eu tô aqui. Até porque, né, é interessante, né? A gente que começou lá, né? Padaria. É meu também, padaria. Você trabalhou para jornal também já? Cara, eu trabalhei para jornal, mas eu fazia o transporte do jornal físico. Eu não fazia o transporte, eu ia atrás das matérias policiais. Foi assim que eu conheci meu marido na delegacia de Cajati. Olha isso. Né? Então, pra gente que começou lá de baixo, né? Eu também toda a vida fui a falante da família, também gostava dessa. E é interessante que Deus ele usa mesmo, né? Aquilo que você é,
né? Lá de criança e traz à tona. Eu toda a vida também gostei de arte, de educação artística. Eu tinha vontade de ir embora de Cajati. Hoje eu estou mexendo com festa, que era uma coisa de artes, né? E através das decorações também. Eu já tive, nossa, tantas coisas que eu também já tive a oportunidade de viver através do meu trabalho. E assim Deus vai fazendo, né? Acho que Deus não vê dificuldade em trabalhar com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com a tua essência. Sim. Se você dedicar e entregar essa essência para o Senhor, ele não tem dificuldade em trabalhar. Seja com um pescador, como foi Pedro, ou seja com um cara de alto gabarito, como foi Paulo. Deus não tem dificuldade para trabalhar. Ele vai, aquilo que você tem, aquilo que você dispõe para o trabalho do Senhor, ele vai usar. E aí, se você tiver mais, ele vai usar mais. Se você tiver menos, ele vai usar menos, mas ele vai usar o que você tem. Você tem que fazer igual eu, né? Chegar para Deus e falar: meu Deus, eu vou sair desse lugar. Ou o Senhor me arranca desse banco, eu saio daqui hoje. Você contou essa em off aqui. Né? Te contei em off, né? Tava pronta para sair, né? Da igreja. E aí Deus me surpreendeu, me entregou um ministério na mão, né? E hoje Deus tem feito coisas, Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei, né? Final de semana agora eu vou estar indo para Botucatu, tô na mídia estadual, né? Eu no meio de um monte de molecada lá, só eu de mais velha no meio. E vamos fazer o ID do Senhor, né? Vamos levar o nome de Jesus. Com a essência que você entregou ao trabalho do Senhor. É isso entregou aí. A essência, se é aquilo, se você fosse uma garçonete e entregasse aquilo ao Senhor, ele ia usar. Se você, como você é uma jornalista, entrega isso ao Senhor, ele vai usar. Aquilo que você tiver para entregar, ele vai usar. Deus, a história bíblica conta que ele usou tantas pessoas, né? Uma história que eu gosto demais, dentre muitas, eu gosto demais das histórias da Bíblia, né? Mas eu gosto muito do momento em que Neemias, um copeiro do rei, ele entrega o serviço dele ao Senhor, e quando ele descobre que o pessoal está passando muito mal lá em Jerusalém, ele que sempre entrou pronto para atender o rei, e o copeiro do rei era aquele cara que provava se tinha veneno na bebida ou não. Então era um negócio legal, mas não muito, Imagina. né? Era legal, mas não muito. Mas ele entregou ao serviço do Senhor, ele fazia aquilo com alegria. E quando ele entra diante do rei, e o rei nota que aquela alegria que era de contínuo na vida dele não estava rolando ali, aí o rei quer saber: Neemias, o que está acontecendo? Você sempre me atende aqui com muita alegria, você está triste, eu estou vendo em você que você está triste. E aí acontece o processo da restauração, né? Acho que você conhece essa parte da história. Ele volta para salvar o seu povo. Ele volta, faz a reconstituição do templo, encontra-se as leis do Senhor, elas são lidas de novo, o povo volta a cultuar. E o superior dele poderia muito bem ter falado: não, você não vai, você vai me servir? Não, né? E liberou ele de boa para voltar lá. Um outro texto, já estamos acabando, mas um outro texto rapidinho, só pra gente, que eu gosto pra caramba também. A gente já tem que marcar um podcast número 2. Número 2, vamos marcar. Eu gosto daquela história de acho que é 2 Reis, capítulo 5, se eu não estou enganado, que conta de Naamã. E aí tem uma escrava na casa de Naamã. Porque Deus usa aquilo que você tem na sua essência, aquilo que você é. Um cara que lutou com a lepra quantos anos? O exemplo aqui, nós temos o Israel aqui, que é o nosso diretor da Abdon Filmes. Olha quanto talento esse cara tem. Olha o quanto Deus usa esse cara. Entendeu? Essa menina, ela tá lá, né? Só para quem não conhece essa história, ela tá lá como escrava, vivendo como escrava, mas ela gozava de um respeito por parte da pessoa que era responsável, no caso a esposa de Naamã, que quando ela viu Naamã, que era um general poderosíssimo lá, sem as suas roupas, ou tirando a sua roupa, você imagina que talvez até resto de pele tivesse naquela farda militar que ele tirava ali para ela lavar. Até porque a lepra apodrecia a carne, né? Ela podia dizer o que quisesse, ela viu, ela podia amaldiçoar: eu quero que morra mesmo, eu quero que... Mas não, quando ela viu aquilo, ela falou: se ele conhecesse o homem de Deus que está lá em Jerusalém. Então Deus usou alguém que nem tem nem nome no registro bíblico. Se for procurar o nome dessa escrava, não tem o nome dela, né? Só diz que era uma moça, uma criança, uma jovem, uma adolescente, que gozava de uma sinceridade para com a sua senhora, que quando ela falou, houve um processo em cadeia, né?
Eu já tô pregando aqui, eu vou Aí, parar. ó, bora! Eu já tô pregando aqui, eu vou parar. Houve um processo em cadeia, e esse processo em cadeia fez com que a mulher ouvisse, o Naamã ouvisse, Naamã falasse ao rei, o rei ouvisse, e o retorno aconteceu, e aí a história segue. 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar... Eu cantei essa musiquinha um dia pra acabar com o pessoal do retiro, passamos um retiro inteiro cantando isso. Tipo, o elefantinho incomoda muita gente, nós ficamos cantando isso, 7 mergulhos, o pessoal ficou louco comigo. Mas é isso, Gi. Um pouco da minha história, um pouco alguma coisa cômica, alguma coisa mais séria, alguma coisa bem séria, mas tá aí um pouquinho da minha história. Eu tenho uma coleção de disco também, só para registrar, tá? LPs eu tenho caixas de LP. Eu tenho. De CDs, de CDs. CDs eu tenho muito, porque da época da rádio eu fiquei com eles. Eu também. Mas a gente vai marcar um próximo. Eu já deixo aqui, né? Vamos esperar passar aí alguns podcasts. A gente marca de novo, porque tem. Eu acho que vai ficar com gostinho de quero mais, viu? Bom, eu espero ter colaborado com o trabalho que você faz. Como eu disse, em tantos anos nessa empresa Vital, nunca tinha acontecido isso comigo, de estar pro lado de cá. Ah, mas é bom, né? É bom. E assim, só finalizando, né? Então, olha, você já deve ter visto nos podcasts. Sim. Isso aqui é uma forma, né, que a gente encontrou de homenagear as pessoas que passam por aqui. E eu acho que não poderia ser de outra forma, né? Se não com um versículo bíblico. E o versículo que eu escolhi foi de Romanos 12. No Romanos 12, lá no 10, que diz que dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E a gente agradece, né, a sua história sendo contada, testemunhada, e é uma forma da gente também honrar a sua vida, dizer que foi um prazer imenso te conhecer pessoalmente. Opa, obrigado, já foi um gente. prazer falar com você por telefone, já fiquei apaixonada pela sua história. Legal, obrigado. Eu falei, poxa, vai ser bacana conversar com alguém, né, do meu ramo de rádio. Fico feliz de, indiretamente, ter sido canal de bênção também na sua vida, né, porque você vê, nunca imaginava que você assistindo um podcast, e eu fico muito feliz. Quanto a gente pode impactar a vida das pessoas, né? Eu fico feliz, porque foi o que eu falei para o Israel. Quando eu fico sabendo de uma pessoa que vem aqui e fecha um negócio com ele, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague, né? Para retribuir tudo que ele faz, tudo que a Abdon faz pelas nossas vidas. E o que faz pelas vidas das pessoas, né? Que a gente está conseguindo. É um talento que se coloca, mais uma vez, na sua essência, ele se coloca ao trabalho do Senhor. Inclusive, o Abdon tem algo com isso, né? Como servo, como servir, na origem da palavra. Isso é muito legal. Gi, eu sou grato, muito grato. Você guarda lá no seu estúdio. Com certeza. É quando você olhar, você vai lembrar dessa Gi doida. E eu falo que é a Gi doida. Eu não fiz pergunta constrangedora, né? Não, eu espero. Vai ficar para a segunda parte do podcast. Eu espero também não ter decepcionado. Não, foi excelente. Jair, a gente termina assim, ó. Como é que é? Me dá essa mão? Essa aqui. Mão? E a gente olha para lá. Hoje, gente, eu quero agradecer o Jair, mas agradecer a Deus por esse podcast maravilhoso. Obrigada a você por estar com a gente. Semana que vem tem mais. Jair, obrigada. Obrigado você e a todos os seus ouvintes que acompanham a audiência tua. Obrigado. Sucesso. Para você também. Tchau, gente. Você que chegou até aqui, você pode nos acompanhar na íntegra através do YouTube e Spotify e também nas demais plataformas digitais.